Ser uma live para o YouTube e também para os alunos, falar sobre as influências na minha casa que eu não percebo. O que eu tenho dentro da minha casa que pode influenciar em mim, enfim. Vamos começar com o som, tá? O som tá, mas Patrícia, o simples fato de eu estar ouvindo o som tá me prejudicando. Eu quero que vocês tenham uma ciência sobre os sons que você escuta na sua casa, diretamente, sua energia está sendo influenciada. O volume pode ser alto ou baixo, porque a neurociência também explica que quanto mais baixo, mas você já se ligou naquele volume, aliás, naquele som, quanto mais baixo, aí é que você pode perceber que quando você está querendo se concentrar em alguma coisa e o som está baixo, por mais que não, ele te incomoda, ele causa em você alguma coisa. Pode gerar transtornos físicos imediatos, uma falta de concentração no que você está fazendo, né? E o estresse, né? O estresse é um deles. Porque você é irritado, você começa a ficar estressado e é automático, uma coisa se liga à outra, certo? E músicas clássicas, elas são um acalento, né? Por mais que não, muitas vezes as pessoas ficam assim, o clássico é para quem tem dinheiro, o clássico é para quem é rico, né? São crenças limitantes, né? É tanto que nos limitam a dar o próximo passo, que é algo que está para todos nós. Hoje em dia, então, está muito fácil. Você liga um computador, músicas clássicas, pronto. Você está ouvindo tranquilamente, enfim. Mas são escolhas, ok? Outra coisa, os sons, assim como eles desequilibram, como eu havia falado, eles podem equilibrar, eles podem ser curativos, como as músicas clássicas, como eu havia falado. Os mantras indianos, né? Mas de fontes seguras, que tem muita coisa na internet, e a gente precisa sim ter uma segurança também com relação ao que eu estou ouvindo. Porque os mantras indianos, na sua grande maioria, muitos de nós não sabemos o que quer dizer. Então, fazer essa seleção, né? Os sutras tibetanos também são grandes auxiliadores. Os cânticos gregorianos, né? Não é difícil de você encontrar, porém, há anos, né, há décadas atrás, era muito mais fácil de você ter acesso a isso, certo? Os cânticos gregorianos, os sinos cerimoniais, né, coisas que a gente realmente não é raro você ter acesso a isso, de várias religiões, tá? Então, independente de qualquer coisa, tá? Independente da religião. Os sons naturais, os pássaros, o som de cachoeira, né? Tudo que vem da natureza, até o vento. Dependendo do momento em que você se encontra, o som do vento, ele não é algo que vem destruindo, né? Um ventinho também, você tá com aquele calor e aquela brisa maravilhosa, né? É tudo muito bom de se ter próximo, né? Enfim, né? Então, são escolhas que, de acordo com o que nós vamos adquirindo informações, nós vamos selecionando para evoluir, certo? Agora vamos para um outro tópico que influencia as suas energias. A casa bagunçada, o local onde você trabalha é bagunçado. Tá? Isso também não ajuda em nada. Você está com a sua casa bagunçada, é como se você estivesse fora da sua ordem internamente. A desordem ou o excesso de objetos e móveis, principalmente, né, que não são utilizados. Às vezes você tem ali uma poltrona, uma cadeira que só vai servindo para você colocar o quê? Roupas em cima. Você recolhe do varal e põe lá. Ou você vai tirando, porque
porque eu estou na correria do dia a dia e vou deixando ali em cima. Ou simplesmente o costume, você já se acostumou. Você já fez um exercício de repente fazer a retirada dela para ver como é que você vai se portar? Que você está tão no automático que retirando ela, o seu cérebro ainda não se acostumou, você vai ter o processo de ter esse movimento e você vai perceber que, nossa, não está mais aqui, entendeu? Porque é um processo complicadinho, mas é possível. Tudo depende das minhas escolhas. Então, é que não são utilizados que impedem o fluxo do Qi. A mesma coisa o seu fluxo. Que se você tem móveis grandes demais em locais pequenos, se você tem móveis que você precisa para ir de um canto ao outro, você precisa fazer isso, passar por ele, olha que um movimento. Você vai passar para poder fazer, ele já está te incomodando. Ele já está causando em você um movimento que não condiz. Eu tirei aquele móvel, olha aqui. É outra coisa. Posicionamento dos móveis. Os móveis de forma mais convenientes possíveis. Tá? Então, assim, isso aqui é aquela história. Você tem a mesa, onde vão ficar as cadeiras? No seu entorno. Mas ela está encostada. Não é para ficar encostada. Ela não é para ficar encostada. Ela é para ficar livre. Livre e desimpedida. Ok? E esse posicionamento, assim, é possível. De acordo com o formato do cômodo. E principalmente quando não bloqueiam as portas. Porque às vezes vocês já tiveram contato com alguém que tenha feito isso. Ou vocês já fizeram isso em algum momento. Que é o quê? Não fecha a porta. Então, e muitas vezes as pessoas colocam o quê? Principalmente na sala. Minha sala, ela é pequena, aquela porta ali. Eu vou me desfazer daquela porta, coloco um móvel ali e dou à casa a porta principal como a da cozinha. Livre-arbítrio. Não pode? Não pode. Mas você fez a escolha. Dá tempo de... Tudo é um processo. Tudo são conscientização. Quando você tem o conhecimento, quando você aceita que aquilo faz algum sentido, porque nada é à toa, tá ok? Agora, a mesa de trabalho. Mesa de trabalho. Na posição de comando, na empresa, em casa, né, com o home office, muita gente trabalhando em casa, né? Eu sou essa pessoa que, graças a Deus, estamos aí num processo, num outro momento eu vou contar para vocês. Né? Então, a redonda ela é muito bem-vinda para locais pequenos. Né? E há uma imensa variedade delas por aí. E posição de comando, tá? Mas a redonda onde é a posição de comando? Aonde o dono da casa, a dona da casa esteja na posição de comando. Patrícia, mas fulano de tal sentou no meu lugar. Uma vez ou outra, gente, sabe? Vou criar atrito com a minha visita porque não. Porém, não faça disso um costume, um vício. Não faça um dia a dia. Tá? Tenha esse feeling, né? Mas não vai brigar com a sua visita, né? Nem condiz. Estando na posição de comando, principalmente na sua área de trabalho, a mesa de trabalho, ela vai fazer o quê? A produtividade. A sua produtividade é melhorada e há um aumento na perspectiva da sua carreira. Porque você começa a ter visões de segurança, você se sente mais seguro, você tem a visão do todo, você controla, entendeu? O seu subconsciente fica tranquilo porque ele acha, e a intenção é justamente essa, você dá para o seu subconsciente o controle do seu entorno. Automaticamente ele vai produzir outras coisas, que são o quê? O
que você tem em mente. Ele vai aumentar cada vez mais, porque a energia que ele teria de gastar, ficando alerta, porque em qualquer momento poderia acontecer alguma coisa, ele não vai fazer isso. Então você vai estar ali plena, mais centrado no que você está fazendo, no trabalho que você está executando, tá ok? E aí vem as posições da cama. Tudo isso, gente, tem toda uma energia. Todas essas energias dentro da sua casa, certo? Então vamos lá. As camas em posição de comando jamais em tempo algum devem ficar viradas diretamente para a porta de entrada do quarto, pois é a posição do caixão. Nos interiores, né, de algumas cidades, isso acontece, que nem aconteceu com o meu sogro, que o corpo é levado para casa, é velado dentro da sala e ele fica com os pés para a porta. É uma realidade. Isso ainda acontece. Aqui mesmo, aqui em São Paulo, a gente vela, né, no cemitério, numa salinha, enfim. E após é feito ou crema ou a pessoa é enterrada. Não tem aquele vínculo dentro da casa da pessoa. Mas em alguns lugares, sim. E o que acontece? É exatamente essa, é a posição do caixão. Quer dizer, a sua energia está sendo levada embora. É um choque de energia. É você com a energia que está entrando. Então, fica um embate. Aquilo faz muito mal para a sua saúde. Eu ainda tenho que contar para vocês uma história que foi, assim, a planta de uma casa que eu vou trazer para vocês, né? E vou mostrar para vocês uma situação assim muito triste, mas que foi vivenciada na minha família. Né? Que hoje, tendo o conhecimento que eu tenho, seria algo que jamais seria feito. Mas infelizmente naquela época eu não tinha esse conhecimento. Jogada para fora e também com relação às cabeceiras, né? A cabeceira da cama sempre longe da janela do quarto, tá ok? Então, a cabeceira longe, principalmente se você for casado. Aí é um outro parâmetro, mas é isso mesmo. Jamais, nunca também, em momento algum, podendo, não deixe a sua cama embaixo da janela. Não. Eu tenho vídeos no YouTube também falando sobre isso. Tá? O casal ou, de repente, um dos parceiros pode começar a achar que realmente está tendo traição, o relacionamento amoroso, o relacionamento social, o seu meio social também, sabe? Ah, mas fulano de tal fez tal coisa, eu não gostei, eu fui traída. Eu fui uma pessoa que eu trabalhava num determinado local, num determinado, né? E indiquei uma pessoa para trabalhar. Essa pessoa foi tamanha, assim, ela foi tão pequena que ela se juntou com uma outra pessoa, fez a cabeça do meu chefe e eu fui mandando embora. Até ali, tranquilo, tá? Por quê? Porque o outro também abraçou, porque não confiava. Resumindo, essa pessoa foi pega uma vez. Depois desse período que eu fui dispensada, essa pessoa foi pega roubando e ela estava grávida. E ela teve duas opções: ser mandada embora por justa causa ou pedir as contas. Ela pediu as contas. E era amiga de dentro da minha casa. Era uma pessoa que frequentava a minha casa. Para vocês verem o quanto o véu de Maia me dominava, tomava conta de mim. Então, fica de alerta para vocês também, ok? Eu vivenciei isso. Então, foi uma traição de uma amizade. Né? Isso acontece, né? E você vai ser sempre o último a saber das coisas. Isso é um fato também. Mas fulano sabia, ciclano sabia, beltrano sabia. Aliás, quem está do seu lado, muitas vezes está sabendo e você não está sabendo. Mas por quê? A cumplicidade não existe, certo?
Vamos falar do que dentro dessa energia de dentro da casa? O fogão, a geladeira e a pia. Sabe os três ali? Muito próximos, podem depreciar a sua saúde, felicidade e prosperidade da família. Porque temos os 5 elementos, também tem um vídeo lá no YouTube sobre os 5 elementos. O que acontece? A água, ela nutre a madeira, porque simbolicamente a madeira é uma árvore, ela precisa de água. Precisa de água para crescer. Não tem. O que acontece com a madeira? Para que se tenha o fogo, ela vai queimar. Então, para ter o fogo, a gente queima a madeira. Se eu tenho a pia do lado do fogão, a água apaga o fogo. E esse fogo é o meu sucesso, a minha prosperidade. O meu fogão é onde eu tenho a minha prosperidade alimentar. Porque se eu tenho um fogão, eu tenho panelas, eu tenho alimento. Se eu tenho alimento, eu como. Que coisa mais próspera nessa vida? Né? Eu ainda estou fazendo o meu alimento. Eu tenho panelas para colocar o alimento dentro. Tá entendendo? E nesse ciclo, a geladeira é água. Meu fogão, a geladeira está do lado. O que acontece? Primeiro que o eletrodoméstico não aguenta. Você não pode ter o fogão do lado da geladeira. Porque aqui esfria, aqui aquece. E está um do lado do outro. Então, é algo que não condiz até a parte funcional. Então, todo o alerta. Então, não, tem as curas para serem feitas. Tá? A gente vai ter acesso a elas. Porém, a pessoa precisa saber disso. Melhor que você não tenha que fazer as curas. Até se eu estou indo para minha casa, comprei, estou montando, beleza, evita, não faça. Tenho que mudar, se possível, faça a mudança. Se possível, tenha acesso ao baguá e faça melhor ainda. Em não podendo e já estando ali, outra, uma hora de aluguel, tem certas horas que morar de aluguel, essa é uma delas. Eu estou tendo acesso ao Feng Shui agora, né? Moro de aluguel, olha que bênção. Não tenha como um algo negativo, porque não é um algo negativo, certo? E tudo isso, gente, agora você imagina, na minha cozinha eu tenho isso, fora que ainda tenho o quê? O banheiro, uma coisa que não, jamais, mas tem cura. Aqui eu tenho a minha cozinha, aqui eu tenho o meu banheiro e tá um de frente pro outro. Abro uma porta, abro outra. Eu vou falar logo para vocês uma das curas. Esse banheiro, você pinta essa porta de vermelho e coloca um espelho. Quanto maior, melhor. Se você puder espelhar toda aquela porta do banheiro, melhor ainda. O cristal multifacetado na porta do banheiro, no batente do banheiro, o cristal aqui. Essa porta pintada de vermelho com o espelho. Certo? É uma cura. Essa cura, gente, aqui, assim, eu nunca vi alguém falando. Então, prestem atenção.
E aqui eu vou deixar para vocês os meus alunos aqui da mentoria, né? Porque é sobre eu estar passando aqui, é uma das aulas que eu estou passando para eles, tá? E eu vou deixar essa aula também no YouTube. O que acontece? O YouTube é Praticar Universo. Praticar. Tem bastante coisa lá. Estamos numa transição. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tomem posse da vida de vocês. Sejam tudo aquilo que vocês realmente querem ser. Patrícia, eu não tenho condições agora. Sim. Do nada você consegue alguma coisa? Do nada você consegue. Sabe por quê? Quando você começa a trabalhar a sua mente, assim, perceber que você é uma pessoa única, que não existe outro igual a você, entendeu? Quando você percebe que as coisas são... que a maioria das coisas só dependem de você, acabou. Então, gente, quero deixar para vocês uma reflexão sobre o que eu estou sendo hoje. O que eu posso melhorar hoje que seja 1%. Mas o que eu posso estar fazendo melhor hoje para mim. Pensar em mim. É sobre mim. É sobre mim também. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Que vocês, um pouco a cada dia, que vocês tenham a conscientização de que crescer, melhorar, parte primeiro de eu fazer isso comigo. Tá ok? Fiquem com Deus. Beijo no coração.